quarto e último painel. Portanto, este painel tem como tema o valor de uma vida independente. Portanto, vamos tratar de um tema profundamente humano, o valor de uma vida independente, a autonomia, a participação e a dignidade. Temos como keynote neste painel a doutora Paula Campos Pinto, penso que já estará connosco e que já estará em condições de entrar, que eu passo a apresentar muito brevemente. Portanto, a doutora Paula Campos Pinto é presidente do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, é doutorada em Sociologia pela Universidade de York, Toronto, no Canadá, professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, foi fundadora e coordena o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. A sua pesquisa debruça-se sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência e a avaliação de políticas públicas, incluindo numa perspectiva de género, sendo autora de diversas publicações nacionais e internacionais sobre estes temas. Foi a primeira presidente eleita do Mecanismo Nacional para a Promoção e Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e é, desde 2018, membro da direção de ALTER, Sociedade Europeia de Estudos da Deficiência. Boa tarde, doutora Paula. Penso que está connosco. Estamos aqui a sentir algum feedback. Consegue ouvir-nos? Consigo ouvir. Ótimo. Também conseguimos ouvi-la bem. Para então começar a sua apresentação. Estamos só aqui a sentir algum... agora sim, ótimo. Agora está. Então, muito boa tarde a todas as pessoas. Eu queria começar por agradecer à SPEM o convite, na pessoa do seu presidente, mas de toda a equipa, naturalmente, o convite que me fez para estar aqui a partilhar convosco algumas ideias sobre o valor da vida independente e também celebrar este 20º Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que é naturalmente também um acontecimento que me deixa muito satisfeita, porque isto, vou desvendar um bocadinho o longo percurso que também já tenho aqui nesta área. Eu assisti ao nascimento da SPEM e, portanto, é muito bom ver como cresceu, como se afirmou, e o importante trabalho que tem realizado. Os meus parabéns também por isso. Então, vou dar início à minha apresentação com o tema que foi proposto para este painel, o valor da vida independente. Todos nós ouvimos falar sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como tendo trazido uma mudança de paradigma. E eu queria começar justamente por aqui, para refletir convosco o que significa isto de dizermos que a Convenção traz uma mudança de paradigma. Que mudança é essa, finalmente? Coexistem hoje duas grandes narrativas ainda sobre o que é a deficiência, e este conceito de deficiência tem mudado ao longo dos tempos, ao longo da humanidade, mas não vamos percorrer esse longo caminho, vamos nos situar aqui nas décadas mais próximas e nos tempos atuais até. E coexistem, de facto, estas duas grandes narrativas. Por um lado, esta ideia de que, encarnada por este modelo chamado modelo médico, que olha para a deficiência como um problema, essencialmente, e um problema que está num indivíduo que tem diversas incapacidades e déficits, e, portanto, é um indivíduo que também tem muitas vulnerabilidades, não é? Olhar para a deficiência como algo que está dentro da pessoa, que é intrínseco àquela pessoa, leva a que se veja que, de facto, este problema gera nessa pessoa dependências e vulnerabilidades. E isto, em última análise, também conduz à estigmatização, à segregação e a uma ausência de reconhecimento de capacidades nessa mesma pessoa. A este modelo opõe-se um outro, o designado modelo social, que encara não a deficiência como um problema, mas a sociedade como um problema.
é a sociedade que não está adequadamente preparada para acolher a diversidade humana, as pessoas com as suas diferentes características e necessidades. A sociedade está construída para um padrão considerado normativo do que é o corpo humano, do que é o funcionamento humano. E esta forma de organização da sociedade, ela é que gera as vulnerabilidades. E o bonequinho que aqui tem, que vem de tempos muito recentes, quando vivemos uma pandemia e nos diziam constantemente lavem as mãos porque é preciso manter a higiene das mãos para a nossa segurança e a segurança dos outros. Mas de facto havia pessoas para quem lavar as mãos era muito mais complicado, porque as próprios lavatórios e torneiras não estavam acessíveis e, portanto, nós percebemos que há aqui, então, vulnerabilidades que são geradas por essa organização social. E este reconhecimento de que é a sociedade que gera os problemas deve também desencadear novas políticas, novos programas e o reconhecimento dos direitos destas pessoas. E, portanto, é isto que traz o modelo dos direitos humanos. Ele radica nesta visão do modelo social. Foi esta convenção adotada em 2006, estão quase a percorrer-se 20 anos sobre essa data, e temos hoje um documento que é realmente estruturante, ou deve ser estruturante e orientador das políticas e das ações das sociedades nesta área da deficiência. E quais são as grandes inovações desse paradigma, então? Eu costumo apontar essencialmente estas três. O reconhecimento que a deficiência não é um problema, mas é parte da diversidade humana. Portanto, nós somos todos diferentes, todos os seres humanos têm as suas especificidades, têm as suas características e necessidades próprias e, portanto, a deficiência é apenas uma dessas variantes, se quisermos, dentro do grande espectro da diversidade humana. Depois, este modelo e a Convenção explicita de forma muito clara quais são as condições necessárias para a realização dos direitos das pessoas. Então, se os direitos são para todos, o que é necessário fazer para que eles se tornem efetivos, para que o exercício desses direitos seja acessível para todas as pessoas? E o enfoque de toda a Convenção e deste modelo é o da participação e da autodeterminação das pessoas. Quando nós não tínhamos uma convenção, nós ouvíamos muitas vezes a justificação da deficiência como sustento e sustentação para determinadas políticas de segregação. Estas crianças precisam de estar na escola especial e ter um ensino especial porque têm uma deficiência. Estas pessoas têm que estar num centro de emprego protegido porque têm uma deficiência. Estas pessoas não podem participar num espetáculo ou estar a conviver na sociedade porque têm uma deficiência. A Convenção rompe com esta visão e aquilo que afirma é que todas as pessoas têm o direito a participar, temos é que encontrar as formas de garantir essa participação, de permitir esse acesso para todas as pessoas. E cabe à própria pessoa com deficiência definir o caminho que quer seguir na sua vida, e daí esse grande enfoque também na autodeterminação. A nova visão, então, que a Convenção nos traz assenta nestes 3 pontos. Inclusão, por um lado, uma inclusão que obriga a determinadas transformações sociais, um conjunto de direitos e deveres e uma ideia de que todas as pessoas têm o direito e têm a capacidade de se autodeterminarem e de viverem uma vida independente. Quando falo em inclusão, falo na verdadeira inclusão. Para incluir é preciso transformar. Isto significa que não basta criar sistemas paralelos que se diz que terão eventualmente igual valor, igual qualidade de resposta, e também não chega a integrar, não chega a colocar as pessoas num contexto e dizer elas estão integradas. É preciso realmente que os contextos se transformem para acolher a diversidade, porque os contextos estão preparados para uma norma estrita, restrita de corpos, de modos de funcionar, de necessidades, e já percebemos que isso não traduz essa tal grande diversidade humana que existe na humanidade e que a Convenção apela e convoca para
todos acolhermos. Portanto, inclusão é transformação social, e transformação social às vezes radical, profunda, revolucionária, noutras vezes mais gradual e menos impactante. Conjunto de direitos e deveres, eles estão muito bem explicados e discriminados na Convenção. No fundo, é aplicar a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas eu gosto de chamar a atenção para este artigo 3º, que refere na Convenção os princípios de direitos humanos, porque nós podemos preconizar o direito à educação, mas se essa educação, por exemplo, não for com respeito pela dignidade, a tal autonomia, autodeterminação, independência da pessoa, se não for uma educação que não discrimine, que promova a participação e a inclusão, não é uma educação que respeite os princípios de direitos humanos. Logo, não é uma educação, um sistema de educação, um modelo de educação que esteja de acordo com a Convenção. E podemos aplicar isto no domínio da saúde, no domínio do trabalho, no domínio da segurança social, etc. Portanto, estes princípios são fundamentais para nós conseguirmos interpretar o sentido que deve ser dado a cada um dos direitos e dos deveres que estão contidos na Convenção. Autodeterminação e vida independente, que era também o terceiro pilar daquele novo paradigma, não é? E que é, no fundo, aquilo que me traz aqui e que irei agora, de seguida, falar com mais detalhe, não significa que nós sejamos independentes de outras pessoas, que não precisemos de ninguém para a nossa vida. Significa, sim, ter liberdade de escolha, ter autodeterminação, ter a possibilidade de escolher e controlar e, sobretudo, relativamente ao local, com quem e de que modo queremos viver. Porque estas escolhas são extremamente importantes. São as escolhas que nós fazemos no dia-a-dia, as pequeninas escolhas, as micro-escolhas do dia-a-dia, tal como as grandes escolhas, as escolhas que definem a nossa vida. Mas pequenas e grandes escolhas são elas que fazem o que nós somos, o que cada um de nós é. Cada um de nós é o produto das nossas escolhas, das micro e das macro escolhas, das escolhas estruturantes. E, portanto, quando nós retiramos a alguém o poder de escolher, de decidir sobre a sua vida, nós estamos a roubar a dignidade, estamos a retirar a dignidade humana dessa pessoa. E, naturalmente, para concretizar este grande objetivo, são necessários fatores de ordem individual e de ordem ambiental. Ambos são necessários. E de onde surge este conceito da vida independente? Algumas pessoas estarão muito familiarizadas, outras talvez não, mas esta pessoa que aqui vê nestas fotografias, o Ed Roberts, foi um dos ativistas e pioneiros que esteve por detrás deste conceito, deste modelo da vida independente. Ele era um jovem americano que, quando chegou à altura de iniciar o seu percurso universitário, porque ele tinha que permanecer num pulmão de aço por uma necessidade relacionada com a sua incapacidade, ele tinha contraído pólio, ele precisava de então permanecer num pulmão de aço, que era esta máquina enorme que vê numa das fotografias, durante a noite, e então, em lugar de ficar como os outros colegas da universidade nas residências universitárias, a única opção para ele era ficar no hospital. Portanto, ele, durante os anos em que frequentou a universidade, ele permanecia no hospital e era aí que vivia. E então, nessa altura, no início dos anos 70, houve um conjunto de outros estudantes também com deficiência que frequentavam a universidade e, em conjunto, criaram o primeiro centro de vida independente, ligado à Universidade de Berkeley, na Califórnia, e iniciaram um movimento que até hoje não tem parado de crescer e que é muito, muito importante, pelo que veio a ser também vertido de alguma forma no próprio espírito e no texto da Convenção. Como é que se define então a vida independente? Significa, e isto é um excerto retirado do Independent Living Institute, da página do Independent Living Institute,
europeu, significa que exigimos ter liberdade de escolhas e controle sobre as nossas vidas, tal como os nossos irmãos e irmãs sem deficiência, os nossos vizinhos e os nossos amigos. Queremos crescer no seio das nossas famílias, frequentar a escola do nosso bairro, utilizar o mesmo sistema de transporte que utilizam os nossos vizinhos, trabalhar em empregos de acordo com a nossa formação e interesses pessoais, constituir família própria. E como sabemos melhor que ninguém quais são as nossas necessidades, temos de ser nós mesmos a definir as soluções de que necessitamos. Temos de ser nós mesmos a orientar e controlar as nossas vidas, a expressar as nossas ideias e os nossos desejos. Somos pessoas como todas as outras e partilhamos com todos os humanos necessidades básicas de inclusão, reconhecimento e afeto. Portanto, esta passagem exprime de uma forma sintética todo o sentido da vida independente. Eu poderia quase terminar por aqui e tudo o que era importante estava dito. Mas quero avançar um bocadinho mais porque, como eu vos dizia, este conceito, este modelo está vertido na Convenção. E há um artigo, o artigo 19, que fala justamente do direito a viver de forma independente e a ser incluído na comunidade, que reconhece o direito de todas as pessoas com deficiência a viverem de forma independente, com a oportunidade de escolha do local de residência e com quem e onde querem viver, com acesso adequado a serviços de apoio, incluindo os serviços de assistência pessoal, e com serviços e instalações na comunidade que sejam acessíveis para todos. E estas três linhas são, de facto, muito importantes porque são pilares também da vida independente. Para além da Convenção, nós vamos tendo, há um comitê que faz a apreciação dos relatórios que os países chamados Estados-membros da Convenção vão apresentando regularmente, e esse comitê da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é também um organismo ligado às Nações Unidas, vai produzindo alguns comentários para ajudar a interpretar o sentido dos vários artigos. E no comentário geral número 5, que se debruça justamente sobre este artigo 19 da vida independente, eu trago aqui alguns apontamentos desse comentário que recomendo que todos leiam e conheçam em detalhe. Um primeiro apontamento tem a ver com o sublinhar de alguma coisa que eu já disse um pouco atrás. O acesso ao transporte, à informação, à comunicação, à assistência pessoal, a um local de residência, a relações pessoais, à nutrição, higiene e saúde, a atividades culturais e religiosas, aos direitos sexuais e reprodutivos, são fundamentais para a vida independente. Portanto, percebemos aqui a interligação que existe com todas estas áreas. E o comentário diz explicitamente: estas ações e decisões definem quem somos. Aquilo que eu escolho para comer também define aquilo que eu sou. Sou vegetariana, se gosto mais desta ou daquele tipo de alimentação, a forma como me visto, as atividades culturais que eu gosto de frequentar, a forma como eu vivo a minha sexualidade, tudo isso faz de cada um de nós aqui um ser único e singular. E, portanto, é muito importante poder garantir a todas as pessoas o direito a fazerem estas escolhas. Significa, então, vida independente, que a todas as pessoas com deficiência são prestados os apoios necessários para que possam fazer escolhas e assumir o controle das suas vidas. Portanto, também aqui, em plena sintonia com o espírito geral da Convenção, que é o de garantir os apoios e as condições para que as pessoas possam aceder e exercitar todos os direitos. O que é que significa, então, viver de forma independente? Significa não perder a autonomia nem o poder de escolha individual, porque nos impõem regras ou condicionalismos institucionais, e quem está institucionalizado, por exemplo, tem que seguir rotinas próprias das instituições, horas de levantar, horas de deitar, horas das refeições, atividades, etc. Não ser isolado ou segregado da comunidade, a tal ideia da inclusão, é fazer parte, estar verdadeiramente incluído, não ser sujeito à rigidez de rotinas, e não ser sujeito também a uma abordagem paternalista na prestação dos serviços. Portanto, os serviços que são prestados segundo a escolha e a decisão da própria pessoa. E não porque alguém acha que aquela pessoa precisa disto e isto é o seu melhor interesse.
O que é que significa assistência pessoal? Que é um elemento importante, não o único, mas um elemento importante da vida independente. São serviços de ajuda humana para pessoas com deficiência, de acordo com a definição que está neste mesmo comentário geral número 5, dirigidos e controlados pelos utilizadores. São uma ferramenta indispensável, portanto, para a vida independente. E o comentário é muito claro relativamente a sublinhar que mesmo as pessoas com necessidades complexas de comunicação têm direito também aos apoios adequados que lhes permitam exprimir as suas escolhas, as suas decisões, as suas preferências e ver essas escolhas e preferências respeitadas e reconhecidas. Portanto, mais uma vez, o grau de deficiência não é uma desculpa, não pode ser uma justificação para excluir algumas pessoas deste tipo de apoios, e, nomeadamente, dos apoios da assistência pessoal. Mas, como eu vos dizia, a vida independente tem uma dimensão individual, mas também tem uma dimensão social. Na dimensão individual, sublinhamos sobretudo a questão do direito à autodeterminação, com igualdade de acesso e de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do seu grau de necessidades e da complexidade dessas necessidades, mas depois tem uma dimensão também social. E essa dimensão social refere-se à criação de ambientes inclusivos que verdadeiramente permitam a participação de todos, pessoas com características diferentes e necessidades diferentes. Portanto, os espaços, os serviços públicos têm que ser acessíveis e têm que acolher toda a gente. E, portanto, a vida independente é esta equação muito simples, só tem dois fatores, individuais e sociais, e é o resultado da sua conjugação. Ainda o comentário geral número 5 sublinha também a importância dos apoios individualizados e da assistência pessoal. E refere as obrigações dos Estados-partes relativamente a estas questões. Os Estados-partes estão obrigados a garantir estes serviços individualizados, incluindo a assistência pessoal, porque eles são fundamentais para a vida independente. E esses serviços devem permitir a inclusão plena e, portanto, têm que estar presentes na escola, no trabalho, nos tempos livres, em todos os contextos de vida por onde uma pessoa passa e onde o indivíduo quiser estar, a pessoa quiser estar e quiser participar. Mas a questão da acessibilidade nos serviços da comunidade é outra dimensão muito importante, não é? Porque se nós tivermos, e o comentário lembra isto e refere isto com muita clareza, a existência de serviços na comunidade que sejam acessíveis a todos, adequados e a custos comportáveis, diminui a necessidade de serviços especializados. Nós às vezes pensamos que são necessários serviços especializados para pessoas com condições especializadas porque pensamos que elas não têm outra forma de sobreviver na comunidade. Mas estamos a ver o problema de uma forma errada, porque a questão que importa tratar é de criar essa acessibilidade na comunidade. E os nossos esforços devem ser direcionados para aí. A criação de comunidades, de contextos acessíveis para todos, adequados para todos e que sejam também a custos comportáveis para todos. Já aqui referi, a vida independente articula-se com vários outros direitos, portanto, ela tem que ser vista também nesta ligação. Aliás, os direitos humanos são todos interrelacionados, são indivisíveis também, inalienáveis, mas interdependentes. Não podemos nunca isolar um direito e dizer nós vamos ter uma política só para trabalhar o direito à saúde, ou só para trabalhar porque este é o primeiro, é o mais importante. Não há um direito mais importante porque eles são todos interrelacionados e são todos importantes. Finalmente, ainda do comentário geral número 5, relembrar aqui algumas obrigações dos Estados-parte que o comentário também clarifica. A necessidade de desenhar e adotar uma estratégia e plano de ação para a desinstitucionalização, e eu sei que Portugal não é dos países onde a institucionalização seja
tão massiva quanto noutras sociedades, mas a institucionalização de uma pessoa que seja é um atentado aos direitos humanos, e a institucionalização também se pode fazer no quadro da família. E muitas pessoas estão institucionalizadas em contextos familiares porque não há condições, a família já não tem condições para as apoiar nessa tal trajetória e acesso a uma vida plena e plenamente incluída na comunidade. É também obrigação dos Estados-parte tomar as medidas que forem necessárias para eliminar as barreiras ao direito a viver de forma independente e que se prendem com habitação inacessível. E tanto falamos de habitação e de problemas da habitação na sociedade portuguesa atualmente, eles estão ainda mais exponenciados para as pessoas com deficiência, porque além do custo da dificuldade de encontrar casa, cresce ainda a dificuldade de encontrar uma casa com a acessibilidade que é necessária e ao custo comportável. O acesso limitado à assistência pessoal, recursos económicos insuficientes, serviços e equipamentos inacessíveis, preconceitos contra as pessoas com deficiência. Portanto, todas estas áreas é necessário tomar medidas para eliminar as barreiras que elas ainda apresentam. Não limitar a ninguém ou negar a ninguém o acesso à vida independente na comunidade e, sobretudo, também empoderar as pessoas com deficiência e as suas famílias, envolvê-las nestes processos, na tomada de decisão, incluindo na tomada de decisão política. E em Portugal, como é que estamos? No próximo dia 10, passa aqui a publicidade, nós vamos apresentar no Observatório da Deficiência e Direitos Humanos o relatório anual e trago-vos aqui um dado que será apresentado nesse contexto. E atualmente nós temos um programa, um serviço de apoio à vida independente que abrange cerca de 1.100 pessoas no país. É uma gota d'água e, portanto, há muitas pessoas que ainda vêm negado este direito, que ainda estão excluídas desta oportunidade de aceder a uma vida mais independente e com mais autodeterminação. E preocupa-nos muito, de facto, a proposta que surgiu no Orçamento de Estado para 26 e que acabou por ser aprovada, de alargamento do SAVI, que é uma boa notícia, obviamente, mas com a possibilidade de introdução de uma condição de recursos para acesso, porque sabemos que as pessoas com deficiência não só têm níveis de pobreza mais elevados do que a população em geral, como esta é uma situação que, de facto, é um custo acrescido que traz a deficiência, como muitos outros que as pessoas já têm que suportar. Portanto, há um caminho a fazer ainda em Portugal nesta área, seguramente, e esse caminho tem que ser feito com todos, mas principalmente também com as próprias pessoas com deficiência e com as suas organizações representativas, e por isso termino como comecei, a saudar a SPEM pelos seus muitos anos já de atividade e por mais este importantíssimo congresso. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Paula, muito obrigada pela sua apresentação. Convido agora para se juntar a este painel o doutor João Varela. O doutor João Varela é diretor técnico do SAVI Faro, portanto, Serviço de Apoio à Vida Independente. Licenciou-se em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Atualmente frequenta o mestrado de Estudos da Deficiência e Direitos Humanos pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É ativista dos direitos das pessoas com deficiência e da filosofia de vida independente desde 2018. Foi vice-presidente da Associação CVI, Centro de Vida Independente, de 2020 a 2024. E desde 2019 que desempenha funções de coordenador regional da Delegação do Algarve da Associação CVI e de diretor técnico do CAVI CVI Algarve. Boa tarde, Dr. João Varela. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Penso que tenha uma apresentação também para nos mostrar. Sim. Então, doutora, eu estou bastante prostrado, porque a gripe decidiu aparecer, mas também, de qualquer forma, a doutora Paula Campos Pinto, professora, já disse praticamente todos os fundamentos, sempre
sempre com muita clareza. Portanto, quero agradecer ao Sr. Presidente da SPAM, Alexandre Guedes da Silva, ao Sr. António Cunha, coordenador da SPAM de Faro, que está sempre pronto para colaborar, e a todos os que tornaram este congresso possível e a todos os que nos acompanham. Portanto, o Mavi, portanto, centrando isto numa perspectiva mais nacional, a vida independente numa perspectiva mais nacional. Portanto, o Mavi é um modelo de apoio à vida independente que tem como base o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o direito a viver de forma independente e a ser incluído na comunidade. Postula que o direito à inclusão e participação na comunidade se pode fazer através dos seguintes eixos: poder de escolha, onde viver, com quem viver, serviços de apoio de base comunitária, serviços domiciliários, residenciais, assistência pessoal, que é a base do Mavi, a acessibilidade a serviços, instalações, saúde, educação, portanto, também outros eixos de análise que temos. Portanto, a vida independente é bastante multifacetada e engloba uma perspectiva centrada nos direitos humanos. Portanto, fomentando a autodeterminação, a autonomia e o empoderamento das pessoas com deficiência. Portanto, o Mavi foi assim instituído pelo 21º Governo Constitucional, através do Decreto-Lei 129/2017, de 9 de outubro, através de um projeto piloto que teve início em 2019, portanto o Decreto-Lei é 2017, mas o projeto piloto começou a sua operacionalização no terreno em 2019, e tem como princípios basilares a universalidade, a autodeterminação, a individualização da assistência, a funcionalidade dos apoios, a inclusão, a cidadania, a participação e a igualdade de oportunidades. Também a prestação de assistência pessoal, que é a base deste projeto. Portanto, o Mavi, como eu tinha referido, instituiu os CAVIs, que agora se chamam SAVIs, portanto, os Centros de Apoio à Vida Independente, que são os serviços de apoio à vida independente, e é através destes serviços que é prestada a assistência pessoal às pessoas com deficiência. Isto reflete uma mudança de paradigma muito importante nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência em Portugal, tentando diminuir a institucionalização e a dependência da família e favorecendo a implementação de um modelo de apoio à vida independente. Portanto, o agora deste modelo, mais recentemente, em 2023, foi consolidado como resposta social, portanto, através da Segurança Social e de acordos de cooperação, através da portaria 415 de 2023, de 7 de dezembro. Tem algumas alterações, mas as alterações principais, digamos que são a seleção do destinatário de assistência pessoal, portanto, o utente, de 16 anos para 14 anos, ou seja, a idade mínima são 14 anos, e as atividades de assistência pessoal que passaram a ter também a educação formal. E houve também a criação de uma entidade coordenadora nacional e de uma equipa multidisciplinar com membros de vários institutos, como o Instituto Nacional para a Reabilitação. Portanto, agora, só para fazer um recap, iniciou-se em 2017, com o decreto-lei. Em 2019 passou para o terreno, foram instituídos os CAVIs, os SAVIs, e é prestada a assistência pessoal. O CAVI do CVI Algarve apoia, neste momento, 22 destinatários, tem 34 assistentes pessoais e está presente em 10 concelhos da região algarvia, que, como podem ver, desde Algesur, Lagos, Portimão, portanto, desde uma ponta à outra do Algarve. Em 2025, até à data, o CAVI do CVI Algarve, portanto, prestou 41.086 horas de assistência pessoal. Estas 41.000 horas de assistência pessoal, temos de ver que são horas em que alguém pode sair da cama, pode ir trabalhar, pode ir estudar, pode ir beber um café, ou simplesmente estar com a família como um cidadão livre e pleno.
Como a professora Paula Campos Pinto tinha dito, em Portugal há 1124 signatários de assistência pessoal e há cerca de 1000 em lista de espera. Portanto, tínhamos de duplicar a medida, digamos assim, só para dar vazão à lista de espera que existe. Portanto, o que é que nós gostaríamos de nos perguntar neste momento? O que queremos para o nosso futuro? Precisamos de mais CAVIs, portanto, tanto a nível nacional como regional, também no Algarve, no caso. A cobertura tem de ser total em todos os distritos, ainda não é. Há distritos que não têm nenhum serviço de apoio à vida independente. E aproveitar também para referir que, se calhar, estando neste congresso, haverá pessoas que nunca ouviram falar desta medida, outras que já ouviram falar e até gostariam de pertencer, mas que estão em lista de espera. E pronto, isto será uma apresentação para todos vós e espero que um dia consigam também integrar o CAVI. O código postal, portanto, exigimos políticas inclusivas e reais, portanto é fundamental interiorizar que a assistência pessoal não é um privilégio, mas sim um direito humano, é verdade, mas que está consagrado na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi ratificado também por Portugal, e queremos também representatividade das decisões políticas sobre nós, não podem ser tomadas sem nós, e temos de sensibilizar também as entidades públicas e privadas e as organizações para se juntarem à volta deste novo paradigma. Agora deixo também uma nota. Portanto, se acreditamos em liberdade e igualdade, não é um absurdo ainda termos que discutir sobre o valor de uma pessoa com deficiência poder decidir ou não sobre a sua própria vida. Eu tenho um colega e amigo que recentemente fez um podcast, penso que no Público, que dizia que antes da vida da assistência pessoal pensava mesmo na eutanásia e agora só pensa em viver mais 400 anos. Portanto, é a diferença entre poder decidir sobre a sua própria vida e não o poder fazer. Obrigado. Muito obrigada, Dr. João, muito obrigada pela sua intervenção. Temos também connosco a Nélia Piedade Correia. A Nélia é uma pessoa com esclerose múltipla. Boa tarde, Nélia, bem-vinda. Vou fazer uma breve apresentação sua. Portanto, a Nélia tem 59 anos, é comercial e dona de uma galeria de arte. Foi durante 10 anos cuidadora informal de 6 familiares. Tinha uma vida cheia de sonhos quando, em 2017, surgiram sintomas diversos, desconhecidos, mas incapacitantes. Foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2022. Sempre com uma força psicológica, com muita força psicológica, resiliente a todas as adversidades da vida, que a vida lhe oferecia, aliás, e apoiada por profissionais de saúde dedicados. Vive com a mentalidade de viver um dia de cada vez e nunca se entregar à doença. Boa tarde, Nélia. Olá, boa tarde. Pode colocar então os seus comentários. Sim. Obrigada. Eu fiz aqui uma pequena biografia para ser mais rápido, porque eu tenho uma falta de atenção e de coordenação e quando sei já estou a pular frases e então fiz uma pequena biografia para perceberem um pouco da minha vida independente até agora. Claro que sim, como se sentir mais à vontade. Ok. Eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla primária progressiva desde novembro de 2022. A vida é feita de momentos marcantes que nos transformam profundamente. Entre os desafios mais significativos que podemos enfrentar está o impacto de uma doença séria, que não só altera a nossa rotina, como também redefine a forma como vemos como vemos o mundo e a nós próprios. Nesta biografia partilho a minha história antes e depois de diagnosticada com esta doença, refletindo sobre as mudanças e aprendizagens que isso trouxe à minha vida. Antes do diagnóstico, a minha vida seguia um ritmo estável e despreocupado.
Era uma pessoa ativa, dedicada ao trabalho e à família. Gostava de passar tempo com amigos e família, viajar, explorar novos lugares. Sentia-me saudável, cheia de energia e com muitos planos para o futuro. A minha rotina era previsível. Trabalho durante a semana, atividade comercial e ajudar, cuidar informalmente de 6 familiares e idosos. Profissionalmente, estava focada em continuar a minha vida profissional, investindo em cursos e formação para progredir numa carreira que sonhava poder vir a ter e mudar o meu rumo profissional, como técnica auxiliar de saúde em geriatria. Socialmente era extrovertida e otimista, sempre pronta para um novo desafio ou aventura. Pouco pensava em questões de saúde, pois acreditava que tinha total controle sobre o meu corpo e bem-estar. Quando tudo estava programado para poder alterar a minha carreira, os problemas de saúde começaram a aparecer. Operada de urgência cervical, passado 2 anos, operada de urgência à lombar, já com muitas dificuldades em defecar e urinar, com um equilíbrio sempre presente, um desequilíbrio sempre presente, e então nesta operação à lombar tudo estava a correr bem. Comecei a fisioterapia. A fisioterapia, em vez de eu melhorar, piorava. Comecei com muitas faltas de forças, as quedas eram contínuas, os formigueiros, a falta de sensibilidade, apareceu-me, eu não usava óculos, tive que usar óculos, apareceu-me o glaucoma, o olho seco e as dificuldades em defecar e urinar continuavam. Cansaço inexplicável, com quedas associadas, levaram-me a procurar a médica cirurgiã que me fez a cirurgia da lombar. Encaminhou-me logo para a neurologia, seguiram-se exames, mais exames, sabiam que era uma doença desmielinizante, mas não me davam certezas. Minha médica de família, sabendo de todas as dificuldades que eu estava a passar, enviou-me para Lisboa. Fui vista pelo professor João de Sá e depois de analisar todos os meus exames e me analisar a mim também, chegou ao diagnóstico. Nélia, não tenho dúvidas, tens esclerose múltipla primária progressiva. O diagnóstico da doença foi inesperado, mas ao mesmo tempo pensei logo que ia lutar por esta doença, por esta desconhecida doença. Vim logo com uma carta de recomendação para fazer os primeiros tratamentos. Felizmente fui logo encaminhada para começar a fazer o ocrelizumab e mais fármacos. A rotina comum foi interrompida por consultas, exames, tratamentos e procura de apoios para que a minha vida fosse o mais independente possível. As prioridades mudaram, o trabalho ficou em segundo plano e a atenção voltou-se completamente para a saúde. A investigação sobre a doença tornou-se também uma prioridade em minha vida. O apoio da família e dos amigos revelou-se fundamental nesta fase difícil. Eu nesta fase andava com 2 bastões e o cansaço era visível. Depois, com a doença, com o tempo, aprendi a lidar com a doença, a encará-la como uma oportunidade de crescimento pessoal. Passei a valorizar mais os pequenos momentos, a dar prioridade ao que realmente importava e a cuidar melhor de mim, tanto física como emocionalmente. A experiência trouxe uma nova perspectiva sobre a vida. Aprendi a ser resiliente, a adaptar-me às limitações impostas pela doença e a celebrar cada conquista, por mais pequena que fosse. O autocuidado tornou-se uma prioridade e adotei hábitos mais saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercício dentro das minhas possibilidades
e momentos de relaxamento. A relação com a família e amigos também se fortaleceu. Aprendi a pedir ajuda, a partilhar os meus sentimentos e a valorizar o apoio de quem está ao meu lado. Profissionalmente, redefini objetivos e encontrei novas formas de me realizar, adaptando o trabalho, que reformei-me para dar mais atenção às minhas prioridades, portanto, adaptando o trabalho à nova realidade. A minha reflexão final sobre isto: a doença foi um ponto de viragem difícil, mas transformador. Hoje encaro a vida com mais gratidão, paciência e esperança. Ainda que existam desafios, reconheço que sou mais forte e resiliente do que imaginava. Partilhar esta biografia é, para mim, uma forma de inspirar quem passa por situações semelhantes. Há sempre espaço para recomeçar e encontrar a felicidade, mesmo após as maiores adversidades. E queria dizer-vos... Anélia, temos mesmo que terminar. Portanto, então, eu só pode terminar só um bocadinho mais depressa para conseguirmos depois, então, fazer ainda aqui algumas questões. Exato. Ok. Então, só vos quero dizer uma frase que nós temos aqui na CPM Faro, que diz: a esclerose múltipla é fogo que arde sem se ver. E esta frase, este ardor que nós sentimos e que não se vê, podemos transmiti-lo e reforçá-lo com a nossa voz, com as nossas atitudes. E é só o que eu vos tenho a dizer. Muito obrigada. Okay. Muito obrigada pela sua partilha, que foi muito importante, Nélia. Muito obrigada. Como já não temos muito tempo, estamos mesmo a chegar ao limite. Vou só deixar uma questão para todos vocês, quem quiser responder. Na vossa opinião, portanto, quais são as políticas e medidas mais urgentes para assegurar autonomia e possibilitar vida independente à pessoa com deficiência? Portanto, já sabemos que temos falta de CAVIs, de assistentes pessoais para tantos pedidos e, além disso, o que mais falta faz? Doutora Paula, não sei se quer acrescentar. Consegue ouvir? Consigo ouvir perfeitamente, muito obrigada. Como eu dizia há pouco, eu acho que é sempre difícil essa questão, isolar um aspecto apenas. Mas, como referiu já o problema da assistência pessoal, eu lembrava o outro pilar da vida independente, que é o da acessibilidade, não é? Portanto, eu acho que para garantir uma vida independente não se esgota na disponibilização de assistentes pessoais. Esse é um aspecto extremamente importante. Mas também na outra vertente nós temos muito, muito para fazer, porque nós ainda temos muita falta de acessibilidade física nos espaços públicos, nas vias públicas, nos transportes públicos. Ainda temos dificuldades e barreiras na acessibilidade comunicacional. Estou a pensar nas pessoas surdas que precisam de intérpretes de língua gestual, ou nas pessoas com deficiência intelectual que precisam de meios em leitura fácil, portanto, numa linguagem mais acessível também para compreenderem, para poderem também exercer a sua autodeterminação. E precisamos de uma sociedade, sobretudo, se calhar é aí que tudo tem que começar, que olhe realmente para as pessoas com deficiência como pessoas, como cidadãs de pleno direito, e que se interrogue sobre aquilo que precisa de fazer para criar essas condições de acesso, de participação e de verdadeira inclusão. E acho que também aí há um caminho muito, muito longo ainda pela frente. Mas todos somos agentes desse processo também. Muito obrigada, doutora Paula. Doutor João, não sei se quer acrescentar. Sim, pronto. Exato, como tínhamos dito, de facto, o alargamento da assistência pessoal
manter também fora da assistência pessoal a condição de recurso, porque isso iria condenar as pessoas à pobreza e ao salário mínimo, praticamente, e a nivelar toda a gente por baixo. E de facto a acessibilidade, como disse a professora Paula Campos Pinto, é que a acessibilidade traz representatividade também, ou seja, as pessoas poderem chegar aos sítios, aos serviços, até mesmo chegarem à comunidade através da sua participação cívica, poderem ir a uma Assembleia Municipal, poderem participar também na vida ativa, na vida política. Portanto, a acessibilidade gera representatividade. E isso é um pilar da autodeterminação. Pronto. Obrigado. Muito obrigada. Ficamos assim esta sessão. Muito obrigada aos três, à doutora Paula, ao doutor João e à Nélia pela partilha do seu testemunho. Encerramos assim este painel, que nos recorda que gerar valor é criar condições para que cada pessoa viva com autonomia e dignidade. Vamos passar então à sessão de encerramento, estamos mesmo a terminar, já temos aqui connosco